Olá turminha, aqui é o tio Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de História, do PET volume 3 de 2021, do quarto ano do ensino fundamental. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal e me acompanhando em mais um PET. Valeu pela força, turma, então vamos começar! E é isso aí, turminha. Essa semana temos comunidade temática, circulação de pessoas, produtos e culturas. E vamos trabalhar o sedentarismo e a formação das primeiras cidades. Na sequência aqui vem trazendo uma breve apresentação sobre este contexto. Inicialmente fala sobre a Revolução Agrícola, que foi uma das marcas do período Neolítico. Antes da Revolução Agrícola, as pessoas viviam como nômades, de um lado ao outro coletando recursos para sua sobrevivência. Com a Revolução Agrícola, os seres humanos passaram a ser sedentários, podendo se assentar em locais fixos para viver. Os primitivos utilizavam a terra para o plantio e colheita de frutos. Essa mudança aumentou-se o número populacional, e os grupos humanos transformaram-se em sociedades mais complexas, abrindo espaço para a formação de um Estado que os administrasse, surgindo assim a ideia de chefe de grupo. Atividades. A atividade 1 pede a você que leia o texto e depois resolva as questões seguintes. O texto tem como título Surgiram povoados, aldeias e cidades, e vem trazendo mais informações sobre o tema que inicia esta semana. Com a descoberta da agricultura e a pecuária e a fixação de alguns povos em determinados locais, por períodos mais longos, uma nova transformação começou a ocorrer em algumas regiões do mundo. Aos poucos foram surgindo os primeiros povoados, aldeias e cidades. Esses assentamentos se firmavam próximos a rios e lagos, pois a água era um recurso indispensável para a sobrevivência humana e principalmente para as lavouras, com o advento da agricultura. Os primeiros povoados começaram a surgir por volta de 12 mil anos atrás. Com eles também surgiram as primeiras tecnologias, que eram ferramentas utilizadas para a agricultura, entre outras funções mais. Um exemplo é o arado puxado por animais, que auxiliou no aumento da produtividade agrícola e diminuindo em parte o trabalho humano, permitindo com que assim, dentro dos povoados, os indivíduos que não destinavam seu tempo à agricultura pudessem desenvolver outras atividades, como a mineração, o artesanato e a construção de habitações. Na sequência vem trazendo um texto com o título As moradias, as ferramentas, as vestimentas, tudo evoluiu. E de fato foi, pessoal. Aos poucos, os moradores desses povoados, vilas e cidades foram desenvolvendo novas técnicas de construção, moradia, fabricação de tecido, confecção de cerâmica e vestimentas. A cerâmica é um bom exemplo, que era utilizada para diversos fins, como a produção de utensílios para o preparo e estoque de alimento, construção de fornos e também decoração dos santuários. As moradias inicialmente eram feitas de folhas, galhos e madeiras, mas foram evoluindo com o tempo, passando a ser utilizado nessas moradias o adobe, que é uma mistura de folhagem com barro. Ao longo da história, cada sociedade desenvolveu a própria técnica de construção arquitetônica. Essa variedade pode ser verificada nas descobertas arqueológicas em todas as partes do mundo. Por fim, temos um texto que apresenta o título Técnicas Agrícolas e Ferramentas, que vem trazendo sobre as melhorias ocorridas na agricultura como um todo, como a utilização de arado, enxada, forquilha, foice, entre outras mais. Além disso, também houve a necessidade de desenvolver métodos para calcular as unidades de produção, as unidades dos produtos, contar a passagem do tempo, medir as cheias, entre outras possibilidades mais. Era muito importante saber calcular e registrar as mudanças que ocorriam na natureza, pois disso dependia o sucesso das plantações. Vamos ver as atividades na sequência. Após essa breve introdução, vamos ver as atividades na sequência. A atividade 1 pede a você o seguinte: de acordo com o texto acima, como se deu o surgimento dos povoados, aldeias e cidades? Marque a resposta certa. E aí a gente verificou nos textos, o surgimento dos povoados, aldeias e cidades se deu com a descoberta da agricultura, da pecuária e a fixação de alguns povos em determinadas localidades por períodos mais longos. Uma nova transformação começou a ocorrer em algumas regiões do mundo. Aos poucos, foram surgindo povoados, aldeias e mais tarde cidades. Quem marcou dessa forma acertou a atividade 1. Vamos à atividade número 2. Atividade 2. De acordo com o texto, complete a frase. E assim eu fiz, turma. E ficou completa dessa seguinte forma. Os primeiros povoados começaram a se formar por volta de 12 mil anos atrás. E com eles surgiram também os primeiros avanços tecnológicos,
como as ferramentas usadas na agricultura. Quem completou dessa forma acertou a atividade número 2. Vamos ver a atividade número 3 agora. Atividade 3. No caça-palavras abaixo, descubra palavras importantes que contribuíram com o avanço da agricultura e pecuária. E aí temos aqui 4 palavras: arado, foice, enxada e forquilha. E eu encontrei todas elas. Você pode conferir se marcou de forma correta. Forquilha está aqui na lateral, arado aqui acima, foice e enxada. Após resolver a atividade 3, vamos ver o que a atividade número 4 está pedindo. Atividade 4. A atividade 4 pede a você que comente e registre o que você entendeu sobre a formação das cidades e o processo de desenvolvimento da evolução do ser humano. Eu coloquei apenas um exemplo de resposta. Essa questão ela pode parecer um pouco confusa, mas você deve colocar basicamente o que você entendeu dos textos. Olha como ficou a resposta do tio Davi. Eu entendi que a formação das cidades ocorreu após a descoberta da agricultura, da pecuária e a fixação dos seres humanos em determinados locais. A resposta do tio Davi resume basicamente o que foi colocado nos textos dessa semana. É claro que você, aluno, pode ampliar essa resposta se achar importante, tá certo? Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Resolva a cruzadinha. E aqui vem trazendo diversas informações que vocês devem utilizar para resolver a cruzadinha. E assim eu fiz, pessoal. Eu vou reduzir aqui um pouco para ficar mais fácil a visualização. Pronto, aqui está a cruzadinha resolvida. A número 1 é uma ferramenta utilizada para corte das madeiras, plantas e se defender dos animais. Então temos que é o machado, período em que os primeiros grupos sociais viviam de caça e coleta de frutos, raízes e grãos. Então a número 2 é o nomadismo. A número 3 animal domesticado que fornece lã, carne e leite. E aí temos que é a ovelha. A número animal que ajuda no pastoreio do rebanho e avisa quanto aos invasores. São os cães. A número 5, período em que os primeiros grupos sociais deixavam de ser nômades e começaram a ter moradia fixa. E aí, este período é o sedentarismo. A número 6, processo dos grupos em relação aos animais e plantas. E aí temos que a domesticação. A número 7, produto do artesanato, que os primeiros grupos sociais armazenavam seus grãos. Temos que a número 7, a cerâmica. A número 8, utilizados pelos grupos para transporte de grãos e alimentos diversos. Temos que são os cestos. A número 9, produto retirado dos animais utilizados para vestimenta. E neste caso é o couro. E a número 10, utilizado para a construção de moradias, e temos que é a madeira. Quem completou dessa forma acertou a cruzadinha. A atividade 5, pessoal, é a última atividade da semana 1 do 4º ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021, do conteúdo de História. Se essa correção ou explicação lhe ajudou nas atividades da semana, deixe um joinha e se inscreva no canal para não perder as próximas. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. A unidade temática dessa semana é circulação de pessoas, produtos e culturas, e vamos trabalhar o tema a invenção do comércio. É difícil precisar quando as atividades comerciais foram inventadas. É um tipo de tarefa praticamente impossível de ser cumprida. Contudo, podemos fazer algumas projeções sobre como as primeiras trocas comerciais apareceram no cotidiano das civilizações. Inicialmente, devemos imaginar que as primeiras comunidades detinham um tipo específico de habilidade de trabalho, e com isso recorriam às comunidades vizinhas para fazer trocas e intercâmbio desses produtos. Por exemplo, um pescador poderia trocar parte de sua mercadoria com um agricultor que tivesse batatas disponíveis para a troca. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais, em que as partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Com o passar do tempo, vemos que essas trocas comerciais foram evoluindo e se tornando cada vez mais complexas, e envolvendo uma gama cada vez maior de produtos. Com o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas agrícolas, houve um crescente aumento da produção agrícola. A abundância de alimentos permitiu a manutenção de um estoque e estimulou o surgimento de uma nova prática, o comércio. Além de trocas de produtos agrícolas entre habitantes de uma mesma vila ou cidade, passou a existir também troca de diferentes aldeias e cidades. Neste período começou a surgir também as primeiras rotas comerciais entre povos distantes, feitas em sua maioria por comerciantes nômades, que facilitavam a troca de mercadorias entre diferentes vilas e cidades. Com o aparecimento de diferentes atividades,
surgiu a divisão do trabalho. Enquanto algumas pessoas se dedicavam exclusivamente à agricultura, outras trabalhavam com comércio, algumas eram artesãos e outras eram soldados, que garantiam a segurança desse novo centro urbano, dessa nova comunidade. Na sequência vem trazendo um texto com o título O Povo Antigo e o Comércio, e vem exemplificando o que já foi colocado anteriormente. Pastores trocavam seus produtos com agricultores e ambos realizavam trocas com habitantes da cidade. Essas trocas feitas entre a área rural e a área urbana dá-se o nome de comércio interno, e as trocas feitas entre cidades dá-se o nome de comércio externo. Após essa pequena introdução, vamos às atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Marque a alternativa correta. Como surgiu o comércio na antiguidade nas primeiras cidades? E aí temos como resposta: as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais, em que as partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Quem marcou dessa forma acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. O que levou à divisão do trabalho foi o aparecimento de diferentes atividades. Tá certo, turminha? Esta é a alternativa que melhor responde à atividade número 2. As demais assertivas estão incorretas. Na sequência, temos a atividade número 3. Atividade 3 pergunta o seguinte: os pastores trocavam seus produtos com os agricultores, e ambos realizavam trocas com habitantes da cidade. Essas trocas dá-se o nome de comércio, como a gente verificou no texto colocado inicialmente nessa semana. Vamos à atividade número 4 agora. Atividade 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. A primeira assertiva é verdadeira, pois coloca que o comércio interno eram as trocas realizadas entre a área rural e a área urbana de uma cidade. Está correto, segundo as informações colocadas nos textos. A segunda afirmativa é falsa, pois coloca que o comércio externo era aquele realizado em pequenas distâncias, ou seja, acontecia entre as pessoas que moravam próximas, e na verdade o comércio externo eram as trocas realizadas em grandes distâncias, entre cidades. Tá certo, turminha? A terceira assertiva está incorreta, pois fala que os povos comercializavam doces, balas e chocolates. Até seria bom, né? Essa assertiva é incorreta, pois não eram estes os produtos comercializados, tá certo, turminha? A última assertiva é verdadeira, pois coloca que o comércio surgiu porque havia abundância de alimentos, o que permitiu manutenção de um estoque e posteriormente a troca desses produtos em abundância. Tá certo, turminha? Então quem marcou dessa forma acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Diante dos conteúdos estudados até aqui sobre a origem do comércio, de todo o processo apresentado, você vê alguma semelhança com os tempos de hoje? Descreva-as. E aí eu coloquei que sim, pessoal, que eu vejo. Hoje podemos observar o comércio interno entre a zona rural e a zona urbana, assim como descrito no texto, fazendo uma analogia aqui, obviamente. Além do comércio externo entre cidades, estados e países. Podemos observar também uma organização na divisão dos trabalhos, diversas pessoas realizando diversos trabalhos para depois trocar todos os ganhos por produtos e serviços, assim como foi apresentado no texto, turminha. Aqui eu fiz uma comparação entre as informações do texto sobre a história do desenvolvimento das atividades comerciais e a nossa atualidade. Fica como um exemplo de resposta para vocês na atividade 5, tá bom? Qualquer dúvida sobre essa atividade e as demais, você pode deixar no campo de comentários. Farei questão de responder a todos. Se você está gostando dessa série de vídeos e está lhe ajudando nas atividades da semana, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana são meios de transportes, e os textos colocados aqui logo abaixo vêm falando sobre a evolução dos meios de transportes ao longo da história. Inicialmente, os primeiros meios de transportes eram meio rudimentares. O ser humano utilizava carros de boi para transportar mercadorias e pessoas. Anteriormente a isso, as primeiras civilizações eram nômades e andavam de um lado para o outro, e o principal mecanismo de transporte eram suas próprias pernas. Ao longo do tempo, o homem foi evoluindo e adquirindo novas habilidades e utilizando novas ferramentas, além de meios de transportes cada vez mais inovadores. Na pré-história, por exemplo, os seres humanos
americanos já utilizavam meios de transportes aquáticos, como longos pedaços de madeira, que mais tarde evoluíram para botes e pequenos barcos. Uma outra invenção importante foi a roda, que foi inventada há cerca de 6.000 anos atrás e auxiliou na intensificação no desenvolvimento dos meios de transportes. Apesar de ser algo inovador, a roda não foi uma conquista universal. Os povos da América, por exemplo, não chegaram a conhecer a roda, mas nem por isso deixavam de se locomover. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial no século XVIII que se expandiu a quantidade e eficiência dos meios de transportes, devido principalmente aos avanços tecnológicos. A partir da invenção do motor a vapor, por exemplo, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Posteriormente, com a criação do motor a combustão fóssil, a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades dessa semana, turminha. Atividades. Atividade 1. Atividade 1 pede o seguinte: consultando os textos acima, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. E eu marquei da seguinte forma, turminha. A primeira assertiva é verdadeira, pois fala que a evolução dos meios de transportes foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerras, entre outros. Essas informações estão presentes no texto, tá certo? Então por isso a primeira afirmativa está correta. A segunda também está correta, pois ela tem uma transcrição de uma parte do texto. E vem falando que nas civilizações os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte eram suas próprias pernas. Vem a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar e assim o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transportes. A terceira assertiva está incorreta, pois coloca que na pré-história os seres humanos não tinham ideia de como utilizar os meios de transporte aquáticos. Na verdade, tinham sim. Eles utilizavam longos pedaços de madeiras, que posteriormente veio a evoluir para pequenos botes e barcos. Então, por este motivo, essa assertiva está incorreta e é falsa. A quarta assertiva é falsa, pois coloca que a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. A roda foi uma conquista universal. Este ponto, turminha, é que torna a assertiva incorreta. Ela não foi uma conquista universal. Por exemplo, na sequência aqui, vem colocando que os primeiros povos americanos não chegaram a conhecer a roda. Então percebemos que a roda não foi uma conquista universal, pois nem todos utilizaram ela como uma evolução para os meios de transportes, ok? E a última assertiva é verdadeira, pois também é retirada do texto na íntegra e fala o seguinte: a partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Quem marcou dessa forma, então, acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. De acordo com o texto, o carro de boi é um dos meios de transportes mais antigos do mundo. Este transporta pessoas, mercadorias, etc. Hoje em dia, este meio de transporte ainda é usado? Onde e como? Eu coloquei que sim, na área rural, este meio de transporte ainda é utilizado. Tá certo, turminha? Esta é apenas uma possibilidade de resposta para a atividade número 2. Após responder a atividade 2, vamos ver na sequência o texto que vem falando sobre o transporte no Brasil. Este texto traz informações sobre os meios de transportes mais utilizados no Brasil. E no Brasil temos diversos tipos de meios de transportes. Temos os terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos. O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o transporte terrestre e rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias por veículos como carros, ônibus, caminhões, entre outros mais. Na sequência, vem trazendo aqui a porcentagem da contribuição de cada meio de transporte para o transporte como um todo no Brasil. 60% do transporte brasileiro é realizado pelas rodovias, 20% pelas ferrovias, 13% pelas hidrovias e 4% pelas aerovias e dutovias. Após essas informações, vamos ver o que a atividade número 3 está pedindo. Atividade 3. De acordo com o texto, transporte no Brasil, existem diversos tipos de transportes aqui no nosso país. Marque a resposta que confirma essa informação.
E aí a nossa resposta para a atividade número 3 é a letra D. No Brasil, reúne os mais diversos tipos de meios de transportes, ou seja, terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos, assim como foi colocado no texto, turminha. As demais assertivas estão incorretas, pois trazem informações diferentes do que foram colocadas nos textos, ok? Quem marcou letra D acertou a atividade 3 e vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Releia esta parte do texto e responda abaixo. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para transportes de carga ou de pessoas, é, sem dúvida, o transporte terrestre e rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias, por veículos como carros, ônibus, caminhão, dentre outros. Pensando nessa afirmativa e no que você escuta sobre caminhoneiros, motoristas de ônibus que fizeram greve, o que você acha que acontece, ou melhor, o que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? E aí, turminha, eu coloquei a seguinte resposta apenas como exemplo, tá certo? Como o transporte mais utilizado é rodoviário, uma greve neste setor impacta diretamente a sociedade, causando desabastecimento de produtos básicos para a vida cotidiana. Aqui é apenas uma possibilidade de resposta para a atividade número 4. Nos últimos anos ocorreram greves no setor de transportes, e isso impactou diretamente na sociedade, pois dependemos basicamente desse meio de transporte, pois ele representa o meio de transporte mais predominante em nosso país. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade 4 e agora vamos à atividade número 5. A atividade 5. Leia o texto abaixo e procure as palavras em negrito no caça-palavras. Então vamos lá. Vale lembrar, as categorias existentes para meios de transporte são classificadas segundo o local em que ocorrem. Temos o transporte terrestre realizado pela terra, sendo classificado em rodoviário, pelas rodovias, metroviário, pelas metrovias e ferroviário, pelas ferrovias. Temos o transporte aquático, também chamado de aquaviários, ocorre nas hidrovias e vias d'água, sendo classificado em marítimo, quando pelo mar, fluviais, quando pelos rios e lacustre, quando pelos lagos e lagoas. Temos também o transporte aéreo, realizado pelas aerovias, vias no ar, como os aviões, helicópteros, balões, entre outros. E temos também o transporte dutoviário, também chamado de transporte tubular. Ocorre por meio de tubos e dutos. Após a leitura do texto, vamos encontrar as palavras no caça-palavras. E aqui está, turminha. Eu encontrei a grande maioria das palavras. Faltou apenas duas palavras que eu não consegui encontrar aqui, que foi as hidrovias e marítimos. Eu vou verificar novamente esse caça-palavras e qualquer nova informação eu coloco no campo de descrição desse vídeo. E se você tiver encontrado essas duas palavras, deixe no campo de comentários para mim completar aqui. Tá certo, turminha? A atividade 5 é a última atividade da semana 3 do quarto ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. O tema essa semana são os meios de transportes no Brasil. Quando olhamos o mapa de nosso país, podemos ter uma visão geral de sua extensão, nos rótulos de produtos que consumimos em nossa casa, de eletrônicos a material de limpeza, vemos que são de diversas localidades. Alguns são daqui mesmo do nosso país, outros de cidades vizinhas e também de outros países. Você já se perguntou como esses produtos chegam à nossa casa, qual ou quais meios de transportes foram utilizados para que eu pudesse consumir estes produtos? Na sequência, vem trazendo a breve apresentação com o seguinte: vimos na semana anterior as categorias de meios de transportes, e desde a domesticação dos animais no sedentarismo, a importância de transportar produtos e pessoas. Também vimos a importância da invenção da roda ao de motores que, consequentemente, novos meios de transportes foram criados. Refletimos sobre a grande evolução da humanidade com o avanço das tecnologias. Agora vamos a novas informações. Atividades. A primeira parte pede a você que leia o texto abaixo e faça o que se pede. O título é Transporte no Brasil hoje em dia. Nem sempre foi fácil e rápido se deslocar de um lugar ao outro. Há 500 anos, por exemplo, as viagens eram demoradas e geralmente desconfortáveis. Na época de seus bisavôs, demorava-se muito mais tempo para percorrer as distâncias do que atualmente, e provavelmente as pessoas no futuro usarão transportes mais rápidos que os de hoje. À medida que o ser humano adquiriu mais conhecimento e mais técnica, ele foi produzindo meios de transportes cada vez mais seguros, mais eficientes e mais rápidos. Em 1500, a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil durou 45 dias.
Hoje, um navio demora por volta de 2 semanas e um avião a jato percorre a mesma distância em 10 horas. Hoje em dia, é mais fácil deslocar-se de um lado ao outro da Terra. Podemos viajar de avião, de trem, de automóvel, de ônibus, de caminhão e de navio, tanto para localidades do Brasil como de uma parte a outra da América do Sul, ou para ir de um continente a outro. O avião é um meio de transporte muito rápido, mas normalmente é mais caro. Em alguns países da Europa e da Ásia, é possível viajar nos trens mais velozes do mundo. Mesmo por rodovias, hoje as distâncias são percorridas com mais rapidez. A atividade 1 coloca o seguinte: vamos fazer uma entrevista. Converse com uma pessoa idosa ou alguém que tem acesso em sua casa. Pode ser por telefone ou por WhatsApp. Faça as seguintes perguntas e registre as respostas de seus entrevistados. E aí, turminha, eu fiz uma entrevista com a minha avó apenas como exemplo, tá bom? E aí vou colocar as respostas obtidas aqui. Na letra A, quando você era criança, quanto tempo gastava para ir da cidade onde morava até a cidade vizinha? E qual meio de transporte você usava? E aí, como resposta, gastava-se várias horas de trem e de carro algumas horas, mas não tinha muitos, ou seja, carro não era algo tão comum. Na letra B, questionado o seguinte: hoje, quanto tempo você gastaria para fazer o mesmo percurso e qual o meio de transporte usaria? A resposta foi que hoje gastaria menos de 1 hora indo de carro, que é algo mais comum hoje em dia. Fica estas possibilidades de resposta para a atividade 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Quais meios de transporte você conhece que são citados abaixo? Marque com um X as opções. Tio Davi marcou algumas opções, mas apenas como exemplo. Eu conheço todos esses meios de transportes. Aqui, como está perguntando se você apenas conhece, garanto que a maioria de vocês vão conhecer a grande parte destes meios de transportes. Se tivesse perguntado se você já utilizou, aí a história era outra, não é, turminha? E aí, turminha, você deve marcar então quais você conhece destes meios de transportes apresentados aqui. Aqui não existe o que é certo ou o que é errado, pois é uma resposta pessoal com base no seu conhecimento. Após responder a atividade 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. De onde você mora aqui em Minas Gerais, quais seriam as melhores opções de transporte para ir a uma cidade do Espírito Santo? Por exemplo, Guarapari. E aí, dentre as melhores opções de transportes, temos o carro e o ônibus. Avião ficaria muito caro e trem de passageiros, eu acredito que não tenha rota especificamente para lá. Tá bom, turminha? Quem marcou então carro e ônibus conseguiu acertar a atividade 3. Na sequência tem um texto com o título O Brasil das Rodovias. No Brasil, até o século XX, o trem era um transporte muito utilizado, tanto para a locomoção de passageiros a longas distâncias, quanto para o escoamento de vários produtos agrícolas e os minerais, mas concentrava-se majoritariamente no estado de São Paulo. No caso do estado de São Paulo, com o aumento do cultivo de café destinado à exportação, surgiram, na década de 1860, as ferrovias para transportar a produção cafeeira das fazendas até o Porto de Santos. Até a década de 1930, existia pelo menos 18 ferrovias funcionando. O transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950, com o crescimento da indústria automobilística no Brasil. As cidades e o comércio estavam crescendo e precisavam interligar-se às demais regiões brasileiras, de norte a sul e do interior ao litoral. A rede ferroviária era insuficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias. De fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias. Entretanto, apenas a construção era mais barata. O custo de manutenção de uma rodovia e os preços de transportes rodoviários de carga são mais altos do que os de uma ferrovia ou de uma hidrovia. O trem, por exemplo, transporta cargas maiores por preços menores. Além disso, o transporte rodoviário polui mais o meio ambiente por causa da queima de combustível. A atividade 4, logo na sequência, pede o seguinte: o texto acima esclarece sobre as ferrovias e rodovias. Marque as afirmativas verdadeiras. A primeira afirmativa está correta, pois coloca que no Brasil, até o início do século XX, o trem era um transporte muito utilizado, tanto para a locomoção de passageiros em longas distâncias, quanto para o escoamento de vários produtos como agrícolas e minerais. E está correto, segundo as informações colocadas no texto logo acima. A segunda assertiva também está correta, pois o transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950, com o crescimento da indústria automobilística no Brasil.
A assertiva 3 está incorreta, pois coloca que a rede ferroviária era suficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias. A frase não faz muito sentido, turminha, e as redes ferroviárias não eram suficientes, tá certo? A quarta assertiva coloca que, de fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias e mais barato a sua manutenção. Na verdade, a manutenção das rodovias é bem mais cara. Então, por isso, essa quarta afirmativa está incorreta e eu não marquei. A última afirmativa, ou quinta afirmativa, coloca os custos de manutenção de uma rodovia e o preço de transporte rodoviário de carga são mais altos do que os da ferrovia e da hidrovia. Está correto, turminha? Então, quem marcou dessa forma conseguiu acertar a atividade número 4. Na sequência, temos aqui algumas informações neste pequeno parágrafo. Em algumas regiões do Brasil, a navegação fluvial é muito importante para a locomoção de pessoas quanto para o transporte de mercadorias. Na Amazônia, a hidrovia é bastante usada para o escoamento de madeira e de outros produtos, como a borracha e outros derivados do látex. Os rios são uma via de circulação natural. Há alguns lugares no Brasil onde as embarcações são o principal ou, às vezes, o único meio de transporte das populações locais. A atividade 5 pergunta o seguinte: quais são os meios de transportes mais utilizados em sua região? E na minha região, o meio de transporte mais utilizado são os carros, caminhões, ônibus, entre outros, nas rodovias. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 5, mas lembrando que aqui é uma resposta pessoal que é com base na sua realidade. Tá certo, turminha? A atividade 5 é a última atividade da semana 4 do quarto ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de História. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal para não perder os próximos. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana são os meios de comunicação ontem e hoje, e nessa semana nós vamos falar sobre os meios de comunicação. O homem começou a se comunicar através de gestos e sons. Ao longo do tempo foram sendo descobertas pinturas elaboradas nas paredes, retratando situações do cotidiano do homem, como já verificamos anteriormente nas semanas, os quais designamos de pinturas rupestres. A partir de 3000 a.C., algumas culturas começaram a utilizar a escrita. Até chegar à sua forma definitiva, a escrita passou por diversas formas: pictografia, ideografia e fonética. Vamos ver o que as atividades dessa semana solicitam a partir deste conteúdo estudado. Inicialmente, vem trazendo um texto que fala sobre os meios de comunicação. E nossos antepassados no Brasil e em outros países comunicavam-se à distância por meio de palavras escritas em cartas que levavam semanas e até meses para chegar ao seu destino. Hoje, a comunicação por meio da internet é cada dia mais comum e as fotografias e os vídeos obtidos com máquinas digitais e telefones celulares são cada vez mais utilizados, mais dinâmicos e mais rápidos. Hoje é possível saber o que se está passando em qualquer parte do mundo, até mesmo na hora em que os fatos estão acontecendo, por maior que possa ser a distância. Quando os portugueses chegaram aqui pela primeira vez, há pouco mais de 500 anos, escreveram uma carta ao rei de Portugal com notícias das terras americanas. Esta carta foi levada por um nau, uma grande embarcação, que demorou algumas semanas para chegar lá. Você já imaginou se na época houvesse telefone e internet? Como ficaria interessante? E aqui é apresentada a carta de Pero Vaz de Caminho, escrita ao rei de Portugal, contando sobre a chegada dos portugueses à América em 1500. Na sequência, temos a atividade número 1, que questiona o seguinte: imagine a conversa de Pero Vaz de Caminho com o rei de Portugal, Dom João III. Agora escreva o diálogo que ambos teriam por um vídeo ou chamada pelo WhatsApp. E aí eu coloquei o seguinte: Majestade, acabei de chegar ao Brasil. Aqui é muito bonito e tem muitas matas e recursos naturais. E aqui eu designei como Pedro falando. E aí, o rei respondendo: obrigado pelo contato, meu súdito. Fico feliz que tenha chegado, falou Dom João. Você pode usar toda a sua criatividade para construir essa possibilidade de diálogo entre Pero Vaz de Caminho e o rei de Portugal, Dom João III. Aqui é apenas um exemplo, ok, turminha? Após responder a atividade número 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Agora pense em que parte da história geral você gostaria de estar com o celular para filmar. Registre nas linhas abaixo qual seria o fato histórico e como você faria para registrar e postar em suas redes sociais.
E aí eu coloquei que eu gostaria de estar na pré-história para registrar como era a vida de nossos antepassados. E aí você pode complementar como você faria para postar nas redes sociais. Ok, turminha? Aqui fica uma possibilidade de início de uma resposta para vocês construírem na atividade número 2. Após responder a atividade 2, vamos dar sequência. Aqui vem trazendo um pequeno texto com o título Superando Distâncias. Um dos primeiros meios de comunicação que permitiram o contato instantâneo entre duas pessoas foi o telefone. Apesar de toda sua popularidade ao longo do tempo, hoje ele está sendo substituído pelas comunicações por meio da internet. A primeira versão da internet foi desenvolvida em 1969 nos Estados Unidos e só chegou no Brasil em 1988. Naquela época, apenas as universidades e órgãos públicos tinham acesso a ela. Só a partir de 1995, o maior número de pessoas pôde acessá-la. Na sequência, na atividade 3, vem trazendo aqui o seguinte: caça-palavras. As palavras dessa atividade estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário, ok? Veja a seguir as palavras que devem ser encontradas, e aqui está o banco de palavras que você deve encontrar. Na sequência, eu fiz questão de encontrar todas as palavras para vocês. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e verificar como está marcado aqui as palavras neste caça-palavras. E é isso aí, turminha. Após você verificar como ficou aqui as palavras neste caça-palavras, encerramos mais uma semana. A semana 5 do quarto ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de História. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema essa semana são meios de comunicação, necessidades constantes. Este é o questionamento que vem trazendo inicialmente aqui para vocês. Aqui na sequência tem uma imagem que demonstra a evolução dos meios de comunicação, desde a pintura rupestre ao papiro, correios, telégrafo, jornal, rádio, telégrafo elétrico, telefone, televisão e internet. Os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos designados para difundir a informação entre os homens. Por exemplo, rádio, televisão, telefone, assim como apresentado acima na imagem. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham meios de comunicação. Atividades. Inicialmente é pedido a você que leia um texto e depois responda as questões. Este texto vem trazendo informações sobre o rádio e a história do rádio no Brasil. E na sequência temos a atividade número 1. A atividade número 1 questiona o seguinte: você e sua família utilizam quais meios de comunicação? O que vocês costumam ver ou ouvir? E aí, respondendo a primeira parte, aqui em casa geralmente utilizamos muito o telefone, o computador e a internet como meios de comunicação. E o que a gente costuma ver e ouvir, nós utilizamos muito o YouTube e a Netflix. Lembrando que a atividade número 1 pede uma resposta pessoal. Aqui eu coloquei apenas um exemplo. Vamos agora à atividade número 2. Em sua casa, seus familiares escutam rádio? Marque os programas que vocês escutam com frequência. E aí, turminha, eu marquei aqui apenas como exemplo. Aqui em minha casa nós não escutamos rádio por uma questão de preferência, mas você pode, caso em sua casa os seus familiares escutem o rádio, marcar as opções citadas aqui. Por exemplo, muitas pessoas utilizam o rádio para ouvir programações esportivas, como exemplo o jogo de futebol, ou então programações religiosas, noticiários, músicas ou informativos. Você deve marcar aqui então segundo a sua realidade. Aqui as marcações são apenas um exemplo. Após resolver a atividade 2, na sequência é colocado um texto que traz um pouco da história da televisão. Nós também não faremos a leitura deste texto para não deixar o vídeo muito grande, e na sequência vem questionando na atividade número 3 o seguinte: antigamente era comum toda a família reunir-se na sala para assistir televisão, mas agora, como é possível assistir filmes, desenhos, noticiários, novelas em celulares, por exemplo, esse hábito pode ter se modificado. Descreva como vocês utilizam a televisão em sua casa. E aí aqui também pede uma resposta pessoal, e eu coloquei que utilizamos basicamente para assistir séries e filmes ou para jogar videogame. Essa é a função básica da televisão aqui em casa. Você deve responder então segundo a sua realidade. Aqui na atividade 3 eu coloquei apenas um exemplo. Vamos agora à atividade número 4. A atividade 4 é o jogo dos 7 erros, e você deve marcar então os 7 erros entre as duas imagens. Eu marquei na segunda imagem, mas você também pode marcar na primeira, tanto faz.
E aí os erros são aqui na antena, aqui no pé do rack, aqui na porta que falta um pedaço, na expressão do Cebolinha, a mão da Mônica que não está aparecendo, o pedaço do sofá e a linha da sala que tem uma diferença de altura. Se você marcou estes erros, você conseguiu acertar a atividade número 4. Vamos na sequência aqui agora. Na sequência tem um texto que fala sobre o cinema e vem trazendo algumas informações sobre o cinema e o contexto histórico do cinema. E na sequência temos a atividade número 5. A atividade número 5 pergunta o seguinte: na sua cidade tem cinema? Você já foi neste cinema? E aí eu coloquei que sim, na minha cidade tem cinema e eu já fui neste cinema da minha cidade assistir filmes. É uma pergunta bem tranquila e também que pede uma resposta pessoal. Na atividade número 6, pede o seguinte: qual filme você já viu no cinema e depois voltou a assistir na TV de sua casa? E aí eu já vi Os Vingadores, tanto no cinema quanto na TV de minha casa. Aqui também é outra pergunta que exige uma resposta pessoal. A atividade 6 é a última atividade da semana 6 do quarto ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de História. O meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam em mais um PET. Já se inscrevam no canal para não perder as correções do PET volume 4. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. E é isso aí, turminha. Finalizamos mais um PET. Qualquer dúvida pode deixar no campo de comentários. Se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.